Bom dia. Hoje o tema A Chegada dos Magos do Oriente. Em Mateus 2, versos 1 e 2 diz: Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Interessante que muitos pensam que quando Jesus nasceu, os pastores vieram e os magos juntos, todos adoraram. Mas, na verdade, primeiro chegaram os pastores e depois de um tempo, os magos também chegaram. Bom, veja esse texto da página 33 do livro O Desejado de Todas as Nações. Os magos do Oriente, eles eram filósofos, faziam parte de uma grande e influente classe, que incluía homens de nobre nascimento, bem como muitos dos ricos e sábios de sua nação. Entre estes, se achavam muitos que abusavam da credulidade do povo. Outros eram homens justos que estudavam as indicações da providência na natureza, sendo honrados por sua integridade e sabedoria. Desses eram os magos que foram em busca de Jesus. Estes homens, eles estavam estudando sempre o céu estrelado, e certa noite eles perceberam uma luminosidade não comum. Depois, eles viram uma estrela. Veja esse texto também da página 33 do livro Desejado de Todas as Nações. Ao estudar esses magos o céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando mais claro entendimento, voltaram-se para as escrituras dos hebreus. Guardados como tesouro, havia em sua própria terra escritos proféticos que prediziam a vinda de um mestre divino. Balaão pertencia aos magos, conquanto fosse em tempos profeta de Deus. Pelo Espírito Santo predissera a prosperidade de Israel e o aparecimento do Messias, e suas profecias haviam sido conservadas de século em século pela tradição. No Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada, e os magos souberam com alegria que seu advento estava próximo e que todo mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. A palavra mago hoje em dia está muito relacionada à feitiçaria, mas antigamente era como se dizia às pessoas que eram estudiosas, que eram sábios, que buscavam conhecimento. Bom, naquela noite eles viram uma estrela diferente. E depois que aquela luz se dissipou, eles perceberam que era uma luz, uma estrela bem diferente. Não era uma estrela fixa, mas também não parecia ser um planeta. E despertou grande interesse. Eles não sabiam, mas a estrela era um grupo de anjos. Sim, aqueles anjos que apareceram na planície de Belém, era um grupo de anjos que estavam ali. Veja o que está escrito em Números capítulo 24, verso 17. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Eles ficaram com o coração cheio de alegria por saber que o prometido príncipe havia nascido. E pela fé, esses estudiosos e honrados homens seguiram viagem sendo guiados por essa estrela. Então eles viajavam à noite e não foram de mãos vazias. Levaram do que tinha em seu país, ouro, incenso e mirra. Ao chegar em Jerusalém, a estrela parou em cima do templo e então desapareceu. Veja esse texto também da página 34, do livro que estou compartilhando. Chegam à terra de Israel e descem o Monte das Oliveiras, tendo em vista Jerusalém. Quando eis que a estrela que lhes servira de guia por todo o fatigante caminho, detém-se por sobre o templo, desvanecendo-se. Depois de algum tempo, aos seus olhos. Ansiosos, dirige os passos para diante, esperando confiantemente que o nascimento do Messias fosse o jubiloso assunto de todas as bocas. São, porém, vãs suas pesquisas. Entretanto, na santa cidade dirige-se ao templo. Para seu espanto, não encontraram ninguém que parecesse saber do recém-nascido rei. Suas perguntas não despertaram expressões de alegria, mas antes de surpresa e amor. De temor, aliás, não incentos de desprezo. As novas dos magos foi divulgada rapidamente em toda Jerusalém e chegou ao palácio do rei Herodes. Apesar do rei ser um rei colocado pelo imperador romano, ele era um governador da Judeia, onde Jerusalém fazia parte e Belém também, dentre outras cidades. Mas esse rei, ele era um rei estrangeiro, ele pertencia ao país de Edom, era um edomita, e ele era odiado pelos judeus.
mas tinha o favor de Roma. Herodes acreditou que os sacerdotes estavam então tramando com os magos para tirar ele do trono. E ele escondeu então a sua desconfiança e perguntou aos príncipes, sacerdotes e escribas sobre onde nasceria o Messias. E os líderes judeus ficaram então irritados. Primeiro chegou a notícia que os pastores viram anjos e que disseram para eles que o Messias havia nascido. Agora chegam homens que são de outros países, homens pagãos e circuncisos, e perguntam onde havia nascido o Messias, porque viram a sua estrela? Como assim Deus passou por alto os líderes, os guardiões das Escrituras e revelou a pessoas simples, humildes e pagãos? Eles não conseguiam entender isso e ficaram, na realidade, irritados. Mas, sob as ordens do rei Herodes, disseram, de acordo à profecia, onde nasceria o Messias. Essa profecia está em Miqueias capítulo 5, verso 2, que diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui mostra que o Messias é eterno, um Deus que sempre existiu. Então, Herodes pediu aos magos que, depois que encontrasse o bebê, que avisasse para ele, porque ele também gostaria de adorar. Palavras cheias de falsidade, porque com astúcia escondeu o seu ódio no coração. Os magos não sabiam, mas concordaram que avisariam assim que voltassem. Ao saírem de Jerusalém à noite, novamente viram a estrela e fizeram sua viagem até Belém. Ao chegar, não viram nenhuma guarda real a proteger o menino, e entrando na casa, encontraram o bebê Jesus com a sua mãe. Isso está em Mateus 2, verso 11. Ou seja, Maria e José não estavam mais na estrebaria, estavam numa casa. Estavam continuando em Belém, morando lá. Mesmo percebendo uma família humilde, os magos perceberam, entretanto, a divindade do menino rei e o adoraram. Entregaram os preciosos presentes e então se prepararam para voltar e se encontrar com Herodes, para contar sobre o bebê. Mas em sonho, receberam a orientação divina para não voltar a Jerusalém, como está escrito em Mateus 2, verso 12, e então partiram por outro caminho para a sua terra. Assim também José recebeu em sonho orientação divina para ir ao Egito, porque Herodes estava com planos para matar o bebê Jesus, como está em Mateus 2, verso 13. José obedeceu imediatamente e viajaram à noite, tomando Maria e o bebê com ele. Com os presentes que receberam dos magos, puderam pagar os custos das viagens e estadia numa terra estranha. Herodes estava aguardando de forma impaciente a volta dos magos. Ficou extremamente irado com a chegada do bebê prometido para reinar. Então deu ordens aos soldados para irem a Belém e matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O objetivo era matar o bebê Jesus. Foi uma grande calamidade, mas veja o que está escrito na página 37 do livro Desejado de Todas as Nações. Essa calamidade trouxera os judeus sobre si mesmos. Houvessem estado nos caminhos da fidelidade e da humildade perante Deus, e ele haveria de maneira assinalada tornado sem efeito para eles a ira do rei. Mas separaram-se de Deus por seus pecados e rejeitaram o Espírito Santo, que lhes era a única proteção. Não estudaram as Escrituras com o desejo de se conformarem com a vontade de Deus, mas buscaram as profecias que podiam ser interpretadas para a sua exaltação e mostraram que o Senhor desprezava as outras nações, jactavam-se orgulhosamente de que o Messias havia de vir como rei, conquistando seus inimigos e esmagando os gentios em sua indignação. Assim, haviam despertado o ódio dos governadores. Mediante a maneira por que desfiguravam a missão de Cristo, Satanás intentara tramar a destruição do Salvador ao invés disso. Porém, ela lhes caiu sobre a própria cabeça. Que palavras duras, não? Mas foi isso que aconteceu. Deus poderia ter livrado Belém e não ter permitido essa matança dos inocentes. Porém, o povo havia se afastado do Senhor e ele havia retirado sua proteção. Mas Herodes morreu com uma morte terrível pouco tempo depois, e seu filho Arquelau, com caráter parecido com o do pai, assumiu a posição. Então José foi para Nazaré, sua antiga residência, e ali Jesus viveu por 30 anos. Nazaré pertencia à Galileia, onde uma região que moravam muitos estrangeiros, e assim era mais seguro para Jesus morar nesse lugar. Assim foi a recepção do Criador do universo, do Redentor do mundo, do Messias.
mas Deus Pai enviou anjos para proteger o seu filho enquanto viveu aqui, na missão de salvar a humanidade. Amanhã será a continuação da história. Que Deus nos ajude a estarmos nos caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor trazem proteção e nos prepara para estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja habitando em nós. Que Deus nos abençoe nesse dia. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.